testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Bom, seja bem-vindo então ao nosso encerramento do nosso curso, nosso último módulo sobre o governo João Goulart. Então eu vou fazer algumas considerações finais e, por fim, alguns agradecimentos. Primeiro, algumas conclusões sobre o governo Jango. Evidências apontam que suas propostas e que seu governo, ao contrário do que salienta a parte da literatura que acusam de populismo, que era errático, irracional ou sem rumo, ou seja, havia sim um projeto, né, bem elaborado, um projeto de nação. Então tinha um projeto que era uma continuação do projeto que iniciou com Getúlio Vargas e que foi evoluindo para o que chamamos de projeto trabalhista, né? As próprias ideias do Alberto Pasqualini, entre outros teóricos, enfim. Então acabou evoluindo para o que a gente chama de projeto trabalhista. Tinha a intenção de continuar a aprofundar o processo de substituição de importações, especialmente em bens intermediários de capital. A obsessão em realizar as reformas de base, a gente já viu que era a ideia de independência econômica do Brasil por meio das reformas de base. Elas possuíam a finalidade de refundar o país em moldes mais igualitários. E a gente percebe então essa nova variável no trabalhismo, que vem com muita força, que é as reformas estruturais e distribuição de renda. Aqui foi um quadro que eu fiz tentando mostrar algumas correntes que tentam explicar o golpe civil-militar de 64. Né? Eu concluo que, na verdade, havia dois projetos antagônicos para o país. Um projeto trabalhista nos marcos do nacional-desenvolvimentismo e um projeto antitrabalhista nos marcos do desenvolvimentismo associado e dependente. Alguns argumentam que havia um estagnacionismo, né, do processo de substituição de importações, que eu discordo. O próprio financiamento do plano de metas do governo do JK já faz com que alguns governos, como Jânio Quadros e o ministro Goulart, adotem uma política econômica recessiva de combate à inflação. E também essa maturação de investimentos, essa grande quantidade de investimentos do JK, acontece a chamada crise cíclica endógena de uma economia industrial, ou seja, os investimentos foram muitos, todos feitos num período anterior, que é natural no próximo diminuir, né, a quantidade desses investimentos. Também isso contribuiu para a instabilidade política. Eu também discordo da crise do populismo, ou nesse sentido como um termo pejorativo, mas sim havia um projeto social-democrata e trabalhista. O Muniz Bandeira argumenta que o trabalhismo no Brasil, no século XX, foi uma espécie de social-democracia e essas categorias todas elas buscam a formação de um estado de bem-estar social. Então, crise do populismo e estagnacionismo do processo de substituição de importações, eu não concordo, retiro daqui. Então, a instabilidade política, a inadequação institucional, que não contribuía muito para a continuação desse projeto nacional desenvolvimentista trabalhista. A inadequação institucional veio às propostas da reforma de base. Contribuiu para a instabilidade política a influência externa, os Estados Unidos, nesse contexto de guerra fria entre capitalismo e socialismo. As propostas de base, especialmente a reforma agrária, levam uma ruptura do apoio do PSD com o PTB. Então, a quebra da base de sustentação do política do governo no Congresso começa a acontecer com esse distanciamento do PSD com o PTB. O PTB começa a ficar isolado e o Jango, então, se aproxima de alas mais de extrema esquerda, radicais, os partidos comunistas, etc., no sentido de tentar fazer com que as reformas sejam feitas por plebiscito e referendo e levando em consideração as estratégias, né, dos comícios que teve o seu primeiro na Central do Brasil. Então, tudo isso, eu argumento que o golpe civil-militar de 1º de abril de 64, ele foi contra um projeto nacional de desenvolvimento trabalhista, ou seja, contra o trabalhismo brasileiro, também incorporado no PTB antigo e cujo seu herdeiro político, no sentido ideológico, histórico, é o atual PDT. Né? Embora o PT possa ter herdado as massas, quem vai herdar a parte ideológica, histórica, é o PDT,
que tem uma das mais bonitas histórias, né, e também uma militância com uma extrema politização, porque estuda a fundo a história do Brasil. Então o PDT, né, do nosso saudoso Leonel Brizola, é o herdeiro político, né, do antigo PTB em termos históricos e ideológicos. Aqui só para finalizar, mostrando alguns opositores ao governo João Goulart e aliados do Jango, né? Partidos: União Democrática Nacional, aqui desse lado a oposição e aqui os aliados. Partidos: União Democrática Nacional, que tinha ao seu lado outros partidos como o Partido Republicano, o Partido Social Progressista, né? O Jango tinha o Partido Trabalhista, que tinha ao seu lado o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, ou seja, o trabalhismo nunca foi anticomunista, né, antissocialista, sempre viram socialistas, comunistas como aliados históricos do trabalhismo. Nos institutos, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e o Instituto de Políticas Econômicas e Sociais, o IPES, foram tentáculos americanos no sentido de estabilizar o governo. Do lado do Jango, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, criados lá na época do JK, ISEB. Igreja, setores conservadores da Igreja Católica, setores progressistas da Igreja Católica, aliados ao Jango. Grande parte dos oficiais no Exército, a Escola Superior de Guerra e outros segmentos das Forças Armadas, caracterizados por forte anticomunismo, né, como opositores. Baixo escalão das Forças Armadas, como apoiadores. Setor agrário, grandes latifundiários e demais proprietários de terra, oposição. Movimento dos camponeses através das ligas camponesas e sindicatos rurais aliados. Classe média, segmentos da classe média, inclusive mulheres que formaram, por exemplo, os quadros da campanha da Mulher pela Democracia e a Liga da Mulher Democrática, né? Movimento estudantil através da União Nacional dos Estudantes e das uniões estaduais dos estudantes, né? Aqui que eu me refiro é apenas um segmento pequeno, né, da classe média, inclusive formado por algum segmento pequeno de algumas mulheres que acabavam fazendo essas ligas aqui, né? Aqui também muitas mulheres defendendo a legalidade e o governo Jango. Setor produtivo, significativa parte do empresariado nacional, como oposição. Movimento sindical, em especial sindicatos vinculados ao Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. Imprensa, grande parte da mídia contra o governo Jango, os principais jornais da grande imprensa. Aliado, jornal Última Hora. E governadores de diferentes estados da federação, destacando Carlos Lacerda, do então estado da Guanabara, Adhemar de Barros, do estado de São Paulo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais. E, do lado do Jango, alguns governadores, como Miguel Arraes, de Pernambuco, Leonel Brizola, que foi lá em 61, 64 não era mais, né? Enfim, então esse quadro aqui mostra algumas limitações do estudo, né? Impossibilidade de averiguar como seriam as reformas se elas fossem implementadas. Tem uma frase do Celso Furtado, lá em 2004, antes de morrer, que ele dizia o seguinte, acho que 2004, se não me engano, a frase dele, ou seja, lá no início do governo Lula, mas se referindo ao governo Fernando Henrique Cardoso, ele dizia o seguinte: nunca foi tão grande a distância do que somos e que poderíamos ter sido, ou seja, o que poderíamos ter sido se as reformas de base fossem implementadas, se o projeto do Jango fosse implementado. Golpe civil-militar que interrompeu muitas das ações governamentais que estavam em andamento, né? Ou seja, é complicado, dificulta, né, de ver resultados, né? Porque muitos foram interrompidos. Grande parte da literatura sobre o tema foi produzido durante um regime ditatorial que restringia fortemente a liberdade de pensamento. E escassez de fontes primárias e algum grau de influência ideológica de muitos dos livros pesquisados. Inclusive, muitos livros foram queimados, destruídos, né? Então, tem essas limitações. Síntese das contribuições acadêmicas, né? Abordagem no longo prazo e uso do método de análise de discurso, que eu usei muito. Análise em conjunto das variáveis políticas e econômicas, né? História, economia, geopolítica, tudo foi analisado ao mesmo tempo. A intencionalidade para a continuação do processo de substituição de importações com foco nos bens de capital. Plano trienal pela ótica estrutural e não pela ótica conjuntural. E detalhamento das relações realizadas no governo Goulart e as reformas de base. Percepção da semelhança de muitos pontos das diretrizes do projeto do Goulart com ações realizadas durante o segundo PND no governo Geisel.
e num nível bem menor algumas coisas em relação ao PAEG do governo Castelo Branco, mas muito mais em relação ao segundo PND. Uso de fontes primárias pouco estudadas, como, por exemplo, a mensagem ao Congresso Nacional de 64, que foi muito difícil eu obter, né, e conseguir ter. Eu tenho um exemplar dela e o outro que eu consegui eu dei de presente para o meu antigo orientador, professor Pedro Fonseca. Sugestões, né, como forma de instigar estudos futuros, sugerimos certa semelhança entre o projeto do governo Goulart e o Plano Nacional de Desenvolvimento. Ademais, sugerimos que o regime militar foi instaurado não para combater o perigo comunista ou a situação caótica de um governo a qual restava apenas mais 1 ano e 9 meses de mandato, mas sim para erradicar a volta de um projeto nos marcos do nacional desenvolvimentismo com caráter reformista, com viés distributivo, ou seja, o projeto trabalhista. Alguns pensamentos, né, inclusive meu. O Estado é a locomotiva e a iniciativa privada, os vagões no trilho do desenvolvimento, Cássio Moreira. Galbraith, que eu gosto muito, faz parte da natureza da posição privilegiada que ela desenvolva a própria justificação política e com frequência a doutrina econômica e social que lhe seja mais conveniente, no caso ele está se referindo ao trabalhismo. Ninguém gosta de acreditar seu bem-estar pessoal está em conflito com a necessidade pública maior e eu ouso dizer que o trabalhismo, desculpe, falei liberalismo, né? Aqui ele está se referindo ao liberalismo e eu ouso dizer que o liberalismo econômico nada mais é do que aquela ideologia do 0,01% mais rico, né? Ou seja, se vocês olharem a política neoliberal, ela nunca vai ir contra os interesses dessa camada de 0,01 mais ricos do país. Essa frase do Arthur Bernardes, né? As nações expansionistas viram que o domínio sobre os povos de outra raça, outra língua, outra religião e outros costumes é odioso e desperta orgulho pela pátria, gera nacionalismo, incita os ânimos e revoltas e reivindicações de liberdade. A experiência ensina, assim, aos povos fortes outros caminhos que os leva, sem aquelas convenientes, à mesma finalidade. É o caminho da dominação econômica que prescinde do ataque frente à soberania política. Esse é o perigo que nos cumpre evitar. Os fortes passaram então a apossar-se das riquezas econômicas dos povos fracos, reduzindo-os à importância e, pois, à submissão política. Inclusive tem uma frase num outro artigo que eu escrevi sobre o New Deal, a necessidade de um New Deal para o Brasil. Tem uma frase de um discurso do Roosevelt que ele diz que 2 presidentes foram responsáveis pelo New Deal. O presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, se referindo então a ele próprio, o presidente Roosevelt, e a Getúlio Vargas, presidente do Brasil. Essa frase do Darcy Ribeiro é fantástica, né? Nesse quadro, passei a ver o socialismo como a progressão do trabalhismo por meio da incorporação do campesinato ao sistema econômico e político brasileiro pela reforma agrária e através do controle das multinacionais. Esse é o caminho brasileiro da revolução social. Não uma revolução cerebrinamente socialista, mas concretamente socialista, porque pós-capitalista, pela impotência do capitalismo para promover uma prosperidade generalizável. Trata-se de levar à frente a Revolução de 30, criando um governo nacionalista capaz de enfrentar o estrangulamento imperialista. Um governo vinculado aos sindicatos, capaz de mobilizar para grandes atos de massa, um governo socialmente responsável ante as populações pobres da cidade do campo, um governo orientado pelo capitalismo de Estado, capaz de fortalecer as grandes empresas públicas como a Petrobras, a Vale, a CNN, o Banco do Brasil, e de criar novas empresas públicas como a Eletrobras e a Embratel. Né? E uma tia-avó minha, né? O livro A Escada para Ser um Intelectual, não podia deixar de mencionar aqui. O meu livro, Projetos de Nação do Governo João Goulart, o Plano Trienal e as Reformas de Base, ele foi fruto da minha tese de doutorado em Economia pela URGS, adaptado, corrigido, modificado algumas coisas, então o livro é uma versão muito mais aprimorada, né? E eu não poderia deixar de agradecimento especial ao meu orientador no doutorado, o professor Pedro Fonseca, né, que contribuiu muito para a minha tese, para o próprio livro, para o conhecimento que eu tenho. Ao meu supervisor no pós-doutorado, o professor Dr. Jorge Ferreira. Agradecimento a esse grande trabalhista, Manuel Dias. Eu queria agradecer de coração, Manuel, pela oportunidade de estar aqui e poder estar trazendo um pouquinho esse legado do Jango. Queria também agradecer a minha homenagem ao Silvio Tendler com o documentário Jango, que eu sempre indico a todos. Agradecimento póstumo a quem seria o meu co-orientador no Muniz Bandeira, que eu tive a honra de trocar alguns e-mails com ele na Alemanha e conversar sobre algumas ideias minhas sobre o trabalhismo no século XXI. Então fica essa minha homenagem póstuma ao
grande Muniz Bandeira, que na minha opinião tem o melhor livro sobre o governo João Goulart, que é o Governo João Goulart e as Lutas Sociais no Brasil. E também que agradeço aí a toda a equipe aí da Universidade Leonel Brizola, aí, quem está gravando, as meninas da recepção, enfim, a toda a equipe, tá? Então eu sou o professor Cássio Moreira, um trabalhista, um nacional desenvolvimentista, social desenvolvimentista, enfim, e espero ter contribuído muito trazendo um pouco dessa minha pesquisa sobre esse herói nacional chamado João Belchior Marques Goulart, o presidente Jango. Obrigado.